Olá, tudo bem? Então, eu sou o professor Venilson Luciano e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a disciplina de plano diretor, que é do curso técnico de serviços públicos à distância, do SEAD do IFMG Ouro Preto. Então, basicamente, a disciplina ela foi montada em 4 aulas diferentes, Então, você tem uma primeira aula de apresentação dessa disciplina, onde a gente discute basicamente os conceitos de cidade, de urbano, de município. É importante que vocês saibam, e se vocês nessa altura da disciplina suponho que já perceberam isso, que os conceitos de cidade, o conceito de urbano e o conceito de município são distintos, Enquanto a gente trabalha com município, que é uma unidade administrativa, uma unidade de planejamento administrativo, ela é definida por limites que estão presentes, por exemplo, na lei orgânica do município, que diz o município de Ouro Preto, ele tem início determinado rio, vai até determinada serra. Claro que isso não é colocado dessa forma, é feito com coordenadas geográficas, mas em geral nós temos acidentes geográficos, como rios, serras e tal, que colocam os limites municipais. Essa unidade de planejamento ela é definida pela lei orgânica do município. A ideia de cidade é uma ideia que está muito arraigada também numa visão administrativa, uma visão de planejamento feita pelo IBGE. Então, no caso do Brasil, nós temos os municípios e as cidades. O que o IBGE considera como uma cidade? É todo aquele município que tenha mais de 20 mil habitantes ou mais de 20 mil habitantes na sua sede. Então, uma coisa é o município, outra coisa é a cidade. A cidade é aquele núcleo, então, principal, onde a gente chama de sede do município, onde está lá a prefeitura, a Câmara de Vereadores. E se tiver mais de 20 mil habitantes, lá o IBGE considera isso como cidade. Já o urbano, a ideia de urbano, ela não é algo palpável, concreto, como o município ou a cidade. O urbano tem a ver com um conceito. E essa ideia de conceito de urbano, ela só se aplica nas sociedades modernas, nas sociedades capitalistas, por exemplo, a partir do século XVIII para cá. Então a gente pode falar que Roma era uma cidade, que Atenas era uma cidade, mas nós não poderíamos dizer nesse contexto que Roma seria urbana, que Roma seria uma cidade urbana nesse sentido. Então é importante que vocês compreendam que o urbano é um conceito que ele vai ser aplicado a essas cidades a partir do século XVIII, XIX na Europa, no caso de Londres principalmente, mas também em cidades brasileiras a partir do século XX, onde nós tivemos esse processo de migração do rural em direção às cidades. Então isso é uma coisa muito característica deste conceito. Então, para que a gente resuma essa conversa, você não pode achar que cidade, município e urbano é a mesma coisa. O município é uma unidade de planejamento administrativa, a cidade, no caso do IBGE, tem a ver com aquele município que tenha mais de 20 mil habitantes em sua sede, e o urbano tem a ver com um conceito. Aí é claro que esse conceito de urbano ele pode variar de autor para autor, mas basicamente a gente só aplica a ideia de urbano, de uma urbanização, nas chamadas sociedades capitalistas. É importante que vocês tenham em mente que para o IBGE, cidade e urbano são sinônimos, mas só para o IBGE. Então, quando ele faz o censo, por exemplo, faz a contagem da população, é importante que você saiba que quando ele diz lá que, por exemplo, 90% da população brasileira é urbana, ele está dizendo que 90% da população brasileira vive em municípios que tenham mais de 20 mil habitantes na sua sede. Basicamente é isso que ele quer dizer. Já na aula 2, efetivamente a gente começa a trabalhar com aquilo que seria o plano diretor. É importante que você compreenda que o plano diretor ele advém de uma lei. Essa lei é o chamado Estatuto da Cidade, que foi previsto na Constituição de 1988. Na Constituição de 1988, muita coisa se alterou
da época da ditadura militar para a época dessa Constituição, que é chamada Constituição Cidadã, a primeira Constituição democrática do país pós essa ditadura de 64. Então, o que você precisa compreender neste momento? Antes da Constituição de 88, não era muito vantajoso, por exemplo, você ser prefeito ou querer ser prefeito. Por quê? Porque todas as decisões do Estado brasileiro estavam centralizadas na União. Então você tinha, o formato era esse mesmo de hoje. Você tem a União, né? Os estados e os municípios. Entretanto, os municípios, os estados um pouco menos, os municípios quase nada, não tinham poder nenhum de decisão. Então, a decisão de implantação, por exemplo, de uma indústria, etc., não era levada em consideração com o município. Nós temos um exemplo, que é o município de Ouro Branco. O município de Ouro Branco, na década de 70, 1975 mais ou menos, ele tinha uma população de cerca de 6 mil habitantes. Tá? Desses 6 mil habitantes, por volta de 4 a 5 mil habitantes do município de Ouro Branco residiam em zona rural. Somente 1.000 estavam ali na sede. Só que Ouro Branco foi escolhida pela União, pelo governo federal, na época da ditadura militar, como a sede de um grande empreendimento siderúrgico, no caso da Açominas, que hoje se chama Gerdau. Então, como é que funcionou? A União, junto com seus técnicos e tal, imaginaram, pegaram o mapa de Minas Gerais e tentaram identificar no território de Minas um município, uma região que fosse propícia para a implantação desse empreendimento siderúrgico, que é a fabricação do aço. Então, o município de Ouro Branco ficou bem cotada nesse caso, porque está próximo de regiões, da região do quadrilátero ferrífero, onde tem muito minério de ferro, que é uma das matérias-primas do aço. Também tinha via de escoamento desse minério, na verdade desse aço, através da ferrovia que liga ao porto de Praia Mole, no Espírito Santo, e uma rodovia, no caso a 040, que pudesse interligar Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então veja bem, essa decisão técnica ela foi tomada em Brasília. Não se chamou o prefeito de Ouro Branco, a população de Ouro Branco, para discutir com ela se aquele empreendimento deveria se instalar ali. Por quê? Porque o município, enquanto ente federativo, ele não mandava nada, vamos dizer assim. Era uma unidade de planejamento quase sem importância, vamos dizer assim. Mas por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando da Constituição de 88, e com a Constituição de 88 isso mudou. Então muita coisa foi descentralizada através da Constituição de 88, e o município passou a ter muita força, passou a ter muito poder. Então o que acontece? A partir de 88, se um empreendimento como esse que eu citei das Açominas for ser implantado em qualquer município brasileiro, ele não será implantado dessa forma como foi feito na década de 70 em Ouro Branco. A primeira coisa que precisaria ser feita é discutir com a população, através de audiências públicas, através de reuniões, por exemplo, na Câmara Municipal, para que esse empreendimento pudesse ser efetivado. Então o que acontece? A Constituição de 88 ela deu muito poder para o município. Para dar esse poder para o município, ela precisou, a Constituição precisou colocar um artigo que seria a elaboração de uma lei própria, que é o Estatuto da Cidade, e essa lei é que vai ser promulgada em 2001, como vocês viram aí na plataforma, e a partir da lei promulgada em 2001 que se define que os municípios, acima de 20 mil habitantes, me parece 20, 30 mil habitantes, agora me fugiu exatamente a quantidade de pessoas que precisam ter nessa cidade, obrigando esses municípios, essas cidades, a criar o seu plano diretor. Então, esse plano diretor é uma exigência legal, é uma exigência da legislação, ela não é simplesmente uma
algo que a prefeitura resolveu fazer, né? E vou fazer porque eu sou bonzinho. Na verdade, não. Isso aí é uma exigência do Estatuto da Cidade, que foi promulgado em 2001. Então, como eu falei na aula 2, né, é onde se define, né, os marcos legais do Estatuto da Cidade. Na aula 3 é onde a gente vai falar efetivamente da obrigatoriedade do plano diretor para esses municípios. É claro que vocês já viram isso na plataforma, mas basicamente o que é um plano diretor, né? Então, ele está previsto lá no Estatuto da Cidade. Os municípios acima de, né, acho eu, como eu falei, 20 mil habitantes, não estou bem certo agora, obrigatoriamente precisa ter o plano diretor. E o que consiste esse plano diretor? Ele tem muitas vezes a validade, né, de 10 anos, de 5 a 10 anos, é onde toda a população é chamada para discutir os rumos do município, né? Então se define lá onde pode construir, qual é a metragem que se pode ter de área construída, o que o município vai fazer, se ele vai ter um distrito industrial, ou seja, é um direcionamento, um planejamento para a cidade, para o município, né? Basicamente é isso que é o plano diretor. Mas o que ele tem de importante, digamos assim, além da própria ideia de planejamento? Participação popular. Essa é a ideia do plano diretor. O plano diretor obrigatoriamente precisa que cada pessoa do município participe. E as formas de participação são diversas, né? Você pode ter uma participação via Câmara de Vereadores, elegendo lá os vereadores e pedindo a eles que tragam, né, que levem as necessidades do bairro que você mora, por exemplo, para lá. Mas não é só isso, você tem também a possibilidade de participar das audiências públicas, dos conselhos municipais. Você tem conselho da saúde, você tem conselho da educação, conselho de segurança, onde os cidadãos são chamados a pensar a cidade, né? E essas audiências públicas para discutir o plano diretor, elas precisam ter a presença maciça da população. Nós sabemos que não é bem assim. A população em geral não participa. Isso é ótimo para o poder público, né? Porque é raro o prefeito que vai gostar que a população vai lá dizer o que precisa ser feito. Então, em termos legais, é importante vocês saibam que o plano diretor é uma exigência do Estatuto da Cidade, que é a lei que rege todos os municípios brasileiros e que foi promulgado a partir de 2001. Tem alguns artigos, né, que são polêmicos, vamos dizer assim, no Estatuto da Cidade. Eu vou falar só um deles aqui, que eu acredito que seja, além da participação popular, o mais importante, que chama-se função social da propriedade urbana, né? O que vem a ser a função social da propriedade urbana? Em geral, nós temos uma certa concepção de que, por exemplo, se você é dono de um lote, né? Eu comprei um lote, então aquele lote é meu e ninguém pode fazer nada com ele sem a minha autorização. De certa forma isso é verdade, mas é preciso compreender que a propriedade da terra, no caso das cidades, ela é relativa. Ela é relativa em qual sentido? Que a propriedade urbana precisa, antes de mais nada, garantir a sua função social. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se você tem um lote no centro da sua cidade aí, você fala, vou comprar esse lote, mas eu não vou fazer nada com ele, né? Eu vou deixar ele aqui para valorizar, né? Como muita gente faz. E aí você não faz nada com ele, você não constrói, você não aluga, você não faz nada, simplesmente deixa o lote lá. Em geral, isso chama-se especulação imobiliária. Você tem várias cidades brasileiras que têm déficit habitacional, ou seja, pessoas que precisam morar e não conseguem morar porque o preço da terra é muito caro, né? E muitas vezes elas não têm dinheiro, fazendo com que as pessoas se dirijam, tá, para áreas mais distantes, aquela que a gente costuma chamar em grandes cidades de periferia, né? Então o que acontece? Se a prefeitura identificar que aquele lote, aquele imóvel, muitas vezes é um lote, não uma casa, né? Mas
pode se aplicar também em uma casa, um edifício qualquer, mas ele pega esse lote, identifica que você não está fazendo uso dele, né? Você simplesmente deixou ele lá. No primeiro ano a prefeitura te avisa, olha, você precisa dar algum destino para esse imóvel. Se no segundo ano você não fez nada com ele, a prefeitura vai automaticamente aumentando o seu IPTU, é o chamado IPTU progressivo. Tá? Então no final do primeiro ano ele aumenta, do segundo, do terceiro, do quarto ano, até o quinto ano. No quinto ano, se você não fez nada, continua sem fazer nada com aquele imóvel que você tem, a prefeitura tem a prerrogativa de fazer a desapropriação do seu terreno. Tá? Ela pode chegar lá e te indenizar, obviamente, comprando o seu terreno, mas usando aquele terreno, por exemplo, para construir uma moradia popular, para construir uma rodoviária, enfim, depende do tamanho do terreno, depende daquilo que a prefeitura precisa. O que você tem que entender é que isso é um assunto, não é bem um assunto, né, mas é um item do Estatuto da Cidade que está previsto no plano diretor extremamente polêmico, porque muitas vezes, principalmente aquele empresário, né, o empresário do ramo imobiliário, que trabalha com a especulação imobiliária, ele não aceita esse tipo de entendimento da propriedade, né? Qual é o entendimento? Que você não é dono absoluto daquele terreno. É uma propriedade, é uma posse relativa, que você precisa entender que a propriedade, né, urbana, ela precisa garantir primeiramente a sua função social. Tá? Então, muitas vezes nos municípios, nas cidades, o próprio prefeito ele é do setor imobiliário, então raramente, né, ele faz uso, por exemplo, dessa ideia da função social da propriedade urbana, ele aplica o IPTU progressivo. Isso é muito difícil. Eu particularmente não conheço uma cidade que tenha aplicado esse artifício legal previsto no plano diretor. Mas então, basicamente, o que vocês precisam compreender é que a nossa disciplina, então, ela foi, né, pensada para 4 aulas, para 4 semanas. A gente começa, então, com essa definição bem básica sobre cidade, urbana e município. Depois a gente parte para discutir um pouco da Constituição brasileira e o que mudou em termos de planejamento urbano da época da ditadura militar para esse momento da democratização, né, pós-democratização, reabertura do país. A terceira semana, né, a terceira aula nossa, onde a gente discute efetivamente o que é o plano diretor, como eu falei, que está vinculado ao Estatuto da Cidade. A lei é o Estatuto da Cidade, não é o plano diretor. O Estatuto da Cidade, que é a lei que obriga os municípios com mais de 30 mil habitantes, né, a elaborarem o seu plano diretor. E por fim, na última aula, a gente discute como é o processo de implantação de um plano diretor, né? E como que ele deve ser encaminhado, principalmente para que você saiba que ele tem que ser encaminhado através de audiências públicas, através da participação popular, tá? Então veja bem, esse basicamente é o resumo da nossa aula. Qualquer coisa que você precisar, manda mensagem pela plataforma ou mesmo utilizando o e-mail, mas é preferível mandar via plataforma, que eu respondo a todos. Eu espero que a gente possa se ver por aí em breve, tá bom? Um abraço e até mais.